E falando sobre a pesquisa que foi divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas, o Murilo Hidalgo está novamente conosco, já trouxe mais cedo números importantes aqui desse levantamento. Agora nós vamos falar sobre a disputa para o Senado em São Paulo. Murilo, novamente bom dia. O que você apurou aí a respeito dessa questão que ia falar antes aí, Thaís? Vou trazer os números os números, claro. O Murilo comentar. Olha lá. Num cenário, Pedro, envolvendo, na disputa, são duas vagas, né? Pelo estado de São Paulo. Duas vagas por estado. Então, lembrando que em qualquer levantamento, os dois primeiros entram. Colocando aqui os nomes colocados pelo Instituto Paraná. Fernando Haddad, Eduardo Bolsonaro, Capitão Derrite, Paulinho da Força, Baleia Rossi, Ricardo Salles, Rodrigo Manga, Luiz Marinho, Robson Tuma. Vou falar aqui os quatro primeiros. Fernando Haddad teria 37% dos votos, Eduardo Bolsonaro 32%, Capitão Derrite 20%, Paulinho da Força 12%. Baleia Rossi também aqui empatado com 12%. Nesse cenário, Murilo, entrariam Haddad e Eduardo Bolsonaro. Não entraria o Capitão Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, que divide ali a preferência do Eduardo, trafega na mesma faixa que Eduardo Bolsonaro. Qual que é a sua análise aqui? O que mostram esses números, Murilo? Olha, a pesquisa, a fotografia do momento de hoje mostra que as duas cadeiras ficariam cada uma de um lado, né, Thaís? Eu acho muito pouco provável aqui em São Paulo que o mesmo campo faça as duas cadeiras. Vai ter um equilíbrio. Quem achava que tanto um lado quanto o outro teria chance de fazer as duas cadeiras, pela realidade de hoje, pouco provável. Aí volta aquilo que eu falei anteriormente, a dificuldade do Fernando Haddad, né? Da decisão. Se ele vai para o sacrifício ou ele vai para uma eleição mais tranquila. No segundo cenário, Geraldo Alckmin tem 41%, o Capitão Derrite 23%, Ricardo Salles 14%, Paulinho da Força 12%, Baleia Rossi 12%, Coronel Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, 11, Rodrigo Manga, 9, Luiz Marinho, 7, Robson Tuma, 5. Aí a situação muda de figura se não tiver Haddad e Eduardo Bolsonaro na disputa, né, Murilo? Exatamente. E vocês podem prestar atenção, Pedro, no nome que você colocou aqui, que, ao nosso ver, por exemplo, tudo simulações, né? Se o Tarcísio for candidato a presidente e o Ricardo Nunes não for escolhido candidato ao governo, eu não tenho dúvida que o Coronel Melo Araújo será o escolhido hoje o candidato do PL ao Senado. Ué, mas e aí? Mais provável é o Melo... Não, caso o Ricardo Nunes não venha a ser o candidato a governador. Aí o Melo Araújo vem para ser o candidato do PL ao hoje, Senado. Hoje, pelo que se escuta, o Melo Araújo Importante seria essa informação, hein? O Melo Araújo seria o candidato ao Senado. E, ao nosso ver, é o mais próximo do bolsonarismo. Tem tudo para ter um arranque muito forte a hora que for realmente escolhido, porque ele é o amigo do Bolsonaro, ele é um dos poucos que visitou o presidente. Esse no caso, por exemplo, de Tarcísio de Freitas disputar o governo do estado de São Paulo. Ou não, certo? Porque mesmo que o Tarcísio vá à presidência, Thaís, se o Ricardo Nunes não for escolhido candidato a governador, eu não tenho dúvida que um dos candidatos ao Senado será o Coronel Melo Araújo. E aí quem que é o candidato nesse caso aí ao governo, né? É o Capitão Derrite, é o Felício Ramu, vice-governador, o André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa? Só pergunta fácil, né, Murilo? Olha, Pedro, pelas pesquisas e pelo que se escuta, o que a gente diria hoje é a realidade? Tem dois nomes, três talvez, certo? Eu vou tentar explicar aqui. Tá? Eleitoralmente falando, o mais forte é o Ricardo Nunes, que é o MDB. E o MDB também, ganhando o governo do Estado, sendo escolhido, com certeza seria um motivo a mais para o MDB estar com o Tarcísio. Mas, ao mesmo tempo, tem o Kassab, tem o PSD, que ele precisa agradar. Ele também precisa trazer o PSD para a aliança nacional dele, caso ele seja escolhido presidente da República, seja o candidato. Então, ele dará essa vice ao PSD ou ao MDB? Ao mesmo tempo, se ele ficar no Republicanos, se ele não for ao PL, o PL vai querer o governo do Estado. Aí o André do Prado passa a ter chance. Porque poderia ser o candidato escolhido pelo PL para ser o candidato, não estou falando com chances eleitorais nesse momento, mas num xadrez político. Mas como eu acredito que se ele for candidato ele vai ao PL, eu te diria que a vaga hoje estaria provavelmente entre o vice-governador, né?
que é o Ramute e o Ricardo Nunes. Deixa eu retomar aqui com o Murilo Hidalgo, que é diretor-presidente do Instituto Paraná, Pedro, esses números do segundo turno, não é? Da eleição para governador do estado de São Paulo, em várias simulações que são feitas pelo Instituto Paraná. É claro, esse aqui é o retrato de hoje. Nos 2 cenários envolvendo Tarcísio de Freitas, ele ganha. Aliás, Tarcísio de Freitas ganha em primeiro turno, em todos os cenários. Agora, em simulações de segundo turno, para a gente ter uma ideia ali do potencial eleitoral de cada candidato. Tarcísio e Alckmin. Tarcísio 53, Alckmin 37. Tarcísio, Márcio França. Tarcísio teria 60, Márcio França 24% das intenções de voto. Outros cenários aqui, sem a presença de Tarcísio de Freitas. Ricardo Nunes e Márcio França, como é que fica? Ricardo Nunes, 47, Márcio França, 31. Márcio França e Kassab. França teria 43, Kassab 24% das intenções de voto. Ricardo Nunes e Geraldo Alckmin, esse aqui é pau a pau, 42% cada um nesse momento, segundo a medição do Instituto Paraná. E Geraldo Alckmin, Kassab, Alckmin 52, Kassab 18. Que mostram esses vários cenários que indicam mais ou menos a posição eleitoral de cada um desses players, né, Murilo? Olha, Thaís, é muito claro que o Tarcísio, sendo candidato, ele é extremamente favorito. Aí não acredito que nem Geraldo Alckmin, nem Haddad queiram disputar o governo. O Haddad talvez tenha que cumprir uma missão, certo? Para ter um palanque aqui mais competitivo. Senão o PT vai ter muita dificuldade no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, o Tarcísio sendo candidato a presidente, Thaís... Aí abre o campo. Abre o campo. E aí o Lula vai querer, ao nosso ver, estrategicamente, querer que o Geraldo Alckmin dispute aqui. Porque o único que teria condições onde que larga empatado é o prefeito de São Paulo. Caso o prefeito não venha a ser candidato, o Geraldo Alckmin já arrancaria na frente. As primeiras pesquisas trariam o Geraldo Alckmin liderando para o governo de São Paulo, que seria muito bom para o Lula e muito ruim para o Tarcísio. Certo? Então é uma outra... São 2 decisões. Ele é candidato e quem é o sucessor. São 2 decisões muito, muito difíceis para o governador. Eu já te perguntei antes, Murilo, quem seria, na sua visão, né, assim, observando o cenário e esses números todos, eu sei que trabalha tanto tempo com pesquisa, o melhor cenário para Lula. E você me respondeu que o pior cenário para Lula seria concorrer com Tarcísio. Então vou inverter a pergunta. Qual seria hoje o melhor ou o pior cenário para Tarcísio? Para o Tarcísio, Thaís, assim, a gente conversa com muita gente, inclusive com eles, com a maioria dos candidatos, né? O que você sente? É uma decisão pessoal, o que ele quer para a vida dele, certo? Ele quer, o mais simples, o mais cômodo para ele é candidato à reeleição. Os números da Paraná mostram isso. Candidato à reeleição, arranca com uma vitória de primeiro turno, uma super aliança em São Paulo, com todos os partidos, com tudo a favor, certo? Ele entrará numa eleição presidencial disputada. Eu não tenho dúvida, a forma que, se for Tarcísio, se for Ratinho, a eleição será 52, 53, 47, 51, 49. Ela vai ser disputada, o Lula estando bem ou o Lula estando mal. A eleição será muito disputada. Só que é uma questão de vida. É uma questão de vida. O que ele quer para a vida dele? Certo? Ele quer sossego? Ele quer ser candidato a presidente do Brasil? Porque ele pode perder a próxima. Ele se credencia para 30. 30 não terá Lula. Ao mesmo tempo, se ele não vai agora, ao nosso ver, ele está fora de 30. Quem perder é o que vai sair favorito para 30. Então é uma decisão muito difícil para ele. Como é difícil, Thaís, fazer uma justiça aqui, que poucos falam, é muito difícil para o Ratinho Júnior também, porque o Ratinho Júnior tem uma decisão que todo mundo pensa, a situação do Ratinho é mais fácil. Não é mais fácil. Por quê? Porque se ele sai do governo do Paraná, se ele renuncia para ser candidato a presidente, hoje o Sérgio Moro, que é o adversário dele, está muito na frente lá. Então, ele também vai ter dificuldade de manter o governo do Estado. O Caiado, a mesma coisa. Se ele sai do União Brasil, que não dá vaga para ele ser candidato a presidente, ele vai ter que ir para outro partido. Ele desmancha toda a aliança do Daniel Vilela, que é extremamente favorito. E o Zema, que nem a gente fala. Se o Zema disser assim do Novo, eu sou candidato a presidente do Brasil, não vou coligar com ninguém. O Matheus Simões, que vai assumir o governo, não tem aliança em Minas.
Desculpe. Como é que vai ser candidato? Desculpe, Pedro. É? Não entra nem no debate aqui da Band. Se não for convidado, porque o partido não tem... Vai ter estrutura. Não tem a vaga. Representatividade. Agora tem uma Então é questão difícil pra aqui. todos eles. Deixa eu colocar uma pimenta, né? O candidato que não entra numa disputa, que entra numa disputa, sabendo, olha, essa aqui eu perco, mas a próxima eu ganho. O último que aconteceu isso, numa eleição, digamos ali, num contexto menos excepcional, porque a de 22 foi um contexto excepcional, não é? Foi Aécio Neves, que foi para o segundo turno, era competitivo, perdeu e sumiu. Thaís, uma justiça. Todas as pesquisas de 19, ele perdeu 18. Não, ele perdeu 14. 14. Todas as pesquisas de 15 e meio de 16, o Aécio era extremamente favorito. O Aécio acabou-se com a Lava Jato. Se não tivesse Lava Jato, provavelmente não teríamos Bolsonaro. A questão é que não dá para contar com o ovo antes da galinha, né? Dá para contar com o ovo antes da galinha. Mas, ao mesmo tempo, se ele não vai, certo? Também é difícil. E outra coisa, o maior exemplo, a gente viu o Lula. O Lula perdeu quantas? 89, Perdeu? 94, 98. 3. Se ele não tivesse disputado, se tivesse eu vou perder, vai outro, provavelmente ele não seria. É verdade. Não seria. Murilo É fácil, Hidalgo não. trazendo análise aqui, Não é além fácil dos pra números ninguém. para nós no Jornal Gente. Obrigado, hein, Murilo? Obrigado e sempre à disposição de vocês. Obrigado. 9h40.